E eu vou acompanhar com muita expectativa essa estreia da seleção brasileira, porque agora realmente começa a era Dorival Júnior. O Dorival teve uma casca de banana, na verdade, duas cascas de banana nas suas duas primeiras partidas, né? Porque ele assume a seleção brasileira já não é reta final, mas já num momento muito importante pensando em Copa do Mundo, porque nós temos aí 2 anos para a Copa. É muito diferente, por exemplo, do Tite, que teve 6 anos e meio para disputar a sua segunda Copa. Para a primeira ele teve um tempo similar, né? Do que vai ter o Dorival. Mas o Dorival, ele entra aí depois daquela confusão de Diniz como interino, que não era interino, mas era, a gente sabia. A passagem do Ramon, uma espera pelo Ancelotti que o Edinaldo até hoje não explicou o que aconteceu. Enfim, passamos ali 2 anos que a coisa não andou e agora chegamos no momento já de olhar para frente e falar de Copa do Mundo, né? A Copa América, ela vai mostrar pra gente aí, ela vai dar um indicativo do que pode vir pela frente na Copa do Mundo. Ah, André, mas a Copa América, ela é decisiva, ela é definitiva pro Brasil em termos de expectativa pra Copa? Não, não é. Mas ela é um termômetro bem interessante. Bem interessante. Até porque a seleção brasileira vai ter um tempo de treinamento bem razoável. Seleção brasileira tá junta desde o dia 30. Hoje é dia 24. Então aí, ó, nós temos quase um mês. Fora o tempo que ainda estarão juntos os jogadores enquanto a seleção estiver viva na Copa América, e esperamos que o Brasil esteja na final do dia 7. Então você vai ter aí um período de quase 40 dias com os caras juntos. E voltando às cascas de banana do Dorival, as 2 primeiras partidas dele foram na Europa contra Espanha e Inglaterra. E a sensação que ficou foi uma sensação positiva. O Brasil teve um empate com gosto de vitória contra a Espanha. E o Brasil ganhou da Inglaterra. Lá em Wembley. Não é pra qualquer um. Então, assim, eram 2 jogos delicados. Porque o Brasil podia ir lá e tomar 2 sapecadas. E o Dorival já ia começar a ser criticado. Eu não acho que o Dorival seria a minha escolha para técnico da seleção. Ele não seria. Talvez, se eu ficasse ali sem opções, talvez eu fosse no Dorival. Porque ele não é aventureiro. Ele não é paraquedista. O Dorival é um treinador de futebol. A gente, em alguns momentos, na história da seleção brasileira, a gente fez umas escolhas meio, né? Mas enfim. O Dorival não é enganador. Ele não seria o meu plano A, nem o meu plano B, talvez não fosse o plano C. Mas o Dorival não é enganador. Teve tempo para trabalhar, é certo e é um fato que passa um momento ali, passa por um momento de reciclagem de seleção, né? De uma mudança da sua espinha dorsal. A gente não tem mais o cara que foi titular aí em várias Copas na zaga, o Thiago Silva. A gente não tem o Casemiro, que era um equilíbrio ali no meio-campo. A gente não tem o Neymar e não sabemos se teremos em condições plenas de jogo num futuro próximo. Então a gente tem aí uma reformulação interessante que a seleção brasileira tá passando. E de cara você vai ter um jogo que é um jogo, uma ótima oportunidade para o Brasil começar bem a Copa América. Porque a Costa Rica é uma eterna freguesa do futebol brasileiro. Freguesa, freguesa. Depois o Brasil vai enfrentar a Colômbia, depois o negócio começa a ficar um pouquinho mais, né? Complicado. O Brasil tem nessa primeira fase o Paraguai e depois a Colômbia, que não deixe pra precisar de resultado contra a Colômbia, né?
que é um dos times fortes do nosso continente. Então o Brasil hoje eu espero que ganhe bem. Não vai cair do céu uma receita milagrosa para essa seleção ter mais identificação com o torcedor. É uma seleção brasileira que tem muita rejeição por várias razões que a gente não vai conseguir nem explicar todas elas. Mas existe hoje uma falta de identificação que é muito séria, que é evidente. Mas eu espero um Brasil com um futebol apresentável hoje contra a Costa Rica. Espero mesmo. E vou torcer pro Dorival. Como eu disse, ele não seria a minha primeira escolha, não seria a minha segunda, mas é um cara do bem e não é um paraquedista. Não é um paraquedista da bola. Conhece de futebol, tem títulos, tem história, tem trajetória. E eu vou torcer muito para que dê certo aí. Vamos falar mais daqui a pouquinho com a Monique, direto de Los Angeles.